Olá, buenos dias a todos. Aqui quem habla é Vinícius Andrade e vamos começar então a reunião virtual de hoje acerca de thesis OAI Provider. Um recordatório, esta é a segunda reunião virtual acerca deste tema. A primeira foi hecha por Renato Murasaki na semana passada, acerca de los aspectos do projeto. Hoje a ideia é aprofundar um pouco o tema na parte técnica. Então eu vou falar um pouco acerca da visão geral do projeto, pero vou concentrar-me na parte da instalação do paquete e também na configuração do software no servidor, ok? Vocês podem a qualquer momento solicitar a palavra para as dúvidas, pero al final vamos a ter um tempo também para aqueles que querem fazer algum comentário ou fazer alguma dúvida acerca da apresentação. Finalmente da apresentação, quem queira fazer uma pergunta, por favor, levante a mão e indique que, assim que possível, lhe darei a palavra para fazer sua consulta. Ok? Bueno, vamos começar. Esta é a agenda da reunião de hoje. Vou falar um pouco acerca da visão geral desta aplicação, como se hace a instalação, a configuração, a parte do tema de harvest, ou seja, da colecta de los dados de uma base de dados ISIS, usando esta aplicação. E depois vou abrir alguns momentos ao final para as dúvidas e comentários de vocês. Bueno, este slide foi apresentado já por Renato na reunião virtual anterior, pero é importante que todos nós tenhamos a ideia da visão geral de por que foi feito este módulo, por que nós estamos solicitando para a red a instalação deste módulo e por que vocês podem contribuir conosco com a instalação deste módulo. Bueno, então acá nós temos a ideia de los repositórios, de las bases de dados, sejam temáticas ou sejam por países, e nós queremos chegar a um ponto de reunir essas informações em um índice regional único, com todas as bases de dados, com todos os temas de todos os países. Para isso, nós hemos criado já mecanismos, estamos trabalhando fortemente em mecanismos para fazer este projeto possível. Então, Renato já comentou acerca de Submission, de Lilacs, e nesta mesma frente estamos criamos o paquete de ISIS OAI Provider para permitir a coleta ou a cosecha de los dados de las bases de dados ISIS para a criação deste índice único de recuperação integrado. Bueno, então esta aplicação está acá nesta capa, que seria a parte de harvest de los dados. Hoje nós temos então as bases de dados em formato ISIS em los servidores de ustedes, en los servidores de las instituições, e nosotros lo que ao longo do tempo hemos recebido esses arquivos em diferentes formatos, através do envio do arquivo ISO, e isso não é padronizado. Então, para tentar padronizar esta parte de coleta dos dados, estamos então promovendo o uso do ISIS OAI Provider, que vai se quedar então nesta capa, permitindo com que nós podamos então conectar os dados de las bases de dados ISIS através de um protocolo que já é um protocolo estándar que foi feito para isto, a coleta de metadados, e que é um estándar utilizado por vários repositórios das universidades, das instituições em todo o mundo. Então, para não criar um novo protocolo, não criar uma nova forma de envio dos dados, estamos então trabalhando acerca de OAI PMAT,
que é um protocolo estándar para o intercâmbio de informações em formato XML. E para isso criamos, então, o Visual Provider, que possibilita a conversão da base de dados ISIS para o formato XML, já respondendo a los verbos, ou seja, a los comandos que são necessários para a coleta e para a disponibilização deste repositório em internet. Bueno, acá entonces más un poco de la visión general, y acá ustedes ya pueden verificar los verbos, o sea, los comandos que son permitidos cuando uno tiene un provider o un software que sepa entonces leer la base de datos y disponibilizar a través del protocolo OAI PMAT. Quando el repositório da instituição está com um software do tipo OAI PMAT provider, é permitido com que o cliente pueda requisitar esses dados através de uma lista de verbos que já é uma lista controlada, documentada, cada uma deles tem uma função. Então, por exemplo, eu posso solicitar a identificação do repositório. Eu posso enviar, então, um comando, um verbo para o provider, para a base de dados, para que ele me indique qual é a identificação desse repositório. Quais são os formatos de metadados que esse repositório está capaz de fornecer. Quais são os conjuntos de dados que esse repositório contém. Quais são os registros que este repositório contém e quais são os identificadores únicos desses registros. Então, com esses 5 verbos, se pode, então, trabalhar com o intercâmbio de dados com um repositório usando o Visual Provider ou outro software que permita a coleta ou a publicação de uma base de dados usando o protocolo OAI PMAT. E como resposta, então, o software aqui vai responder com uma informação general, no caso do Identify, com os formatos que eles suportam, com a estrutura dos conjuntos de dados, ou com os registros, os identificadores, ou com os metadados, que é o mais importante para nós outros, para a criação de um índice único com todos os metadados dos repositórios. Bueno, agora vamos à parte prática. Vamos fazer a instalação do paquete. Eu vou fazer a instalação em um servidor de prueba de nós outros e vou seguir basicamente os procedimentos que já estão descritos em uma wiki de documentação de instalação do produto, que depois vamos ver na página do software, está em enlace para este wiki de instalação. Basicamente são cinco passos. Nós vamos baixar os arquivos da aplicação, copiar esses arquivos para o sítio, para um sítio existente, configurar então a aplicação, ajustar as bases de dados já existentes em uma instituição para que elas sejam disponibilizadas usando o Visual Provider e fazer uma prova da aplicação no browser. Bueno, como procedimento para baixar os arquivos, existem duas opções. A opção 1 seria o download manual dos arquivos através de nosso repositório de códigos fuentes, que está basado em um serviço de web chamado GitHub, e acá está a URL onde se poderia baixar o software. Se pode baixar ou através de comandos ou através do browser, também há uma opção para isso. Eu vou mostrar rapidamente aqui, compartilhar na pantalla de meu navegador, para mostrar onde se pode baixar então o projeto, os arquivos do código-fonte. Um minuto, por favor.
Bueno, esa es la página del servicio GitHub. Nosotros estamos trabajando con la versión, la gestión de versiones del código fuente usando este servicio. Entonces hay una serie de aplicaciones que nosotros estamos versionando então la cuenta Viremi. Y en la cuenta Viremi hay el ISO Provider. Entonces la URL es github.com/viremi/ISO Provider. Esa es la página de la versión de los códigos fuentes. Bueno, y acá está todo el movimiento que hay en este proyecto, o sea, cuándo fue la última actualización, los archivos fuentes del código y un readme del sistema y los enlaces para el sobre del proyecto y para la instalación y configuración. Essa instalação e configuração, então, são basicamente os mesmos passos que eu vou apresentar acá para vocês, estão aí descritos em uma página wiki, que basicamente os mesmos passos que eu vou seguir. Acá para bajar os arquivos, tu pode bajar diretamente, há ícone para o zip file do arquivo. Então, eu clico acá em zip, eu vou bajar sempre a última versão do software, ou eu posso verificar através da opção tags quais são as versões cerradas do paquete que eu posso bajar. Então, se eu quero bajar a última versão, a versão de desenvolvimento, eu posso bajar diretamente acá, ou eu posso bajar através da opção tags. Se eu clico acá, então eu tenho o zip file ou o tag.gz ou o formato para Linux das versões cerradas do paquete. A versão atual então é a 0.3, mas você pode também bajar a última versão, a versão de desenvolvimento, que é sempre aí através da opção zip. Ok, então, em la opção 1, basicamente o que eu estou fazendo é usando um servidor, aí, nesse caso um Linux, eu vou me posicionar aonde está o sítio onde eu vou instalar o paquete, vou fazer criar um diretório temporário contendo os códigos fuentes da aplicação. E vou fazer um wget, ou seja, vou bajar diretamente do servidor a última versão do software que se pode bajar através desse enlace, mas também pode bajar manualmente através do browser e fazer um FTP para o servidor. É o mesmo, mas aqui é mais prático. Vou descompactar o paquete e depois vou somente renombrar aí o nome do diretório, porque como eu estou bajando a última versão do software, a versão de desenvolvimento, vai vir aí um código aí de identificação que é referente à última vez que foi atualizado esse código. Agora, a opção 2 ela é mais recomendada. Por quê? Porque usando um software chamado Git, então, é necessário que este software já esteja instalado no servidor que tu vai instalar o ISO Provider. Com esse comando, tu puedes bajar diretamente do repositório e, además, se simplifica muito a parte de atualização do paquete. Então, se eu uso a opção 2, eu sempre estou conectado ao repositório de códigos oficiais do projeto. Ou seja, se eu envio um e-mail para todos que há uma atualização, ou há uma nova versão, ou há uma correção de bug do software, é muito mais simples atualizar o software através da opção 2. Porque depois tu pode dar um comando acá, que depois eu vou ensinar na prática, que vai atualizar
los archivos del sistema sin necesitar bajar novamente el código fuente, hacer el FTP nuevamente para el servidor. No, con la opción 2, usted siempre va a estar conectado con el paquete, con el repositorio del paquete, para recibir las actualizaciones del pacote. Como ustedes vieron, nosotros estamos en las primeras versiones del código, estamos en la versión 0.3. Muy pocas personas ya instalaram el software. Aí indico, por ejemplo, Infomed de Cuba, que já foi de los primeiros que instalaram el software. Acá também Fiocruz, nós já em contato com o desenvolvedor, com o técnico de Fiocruz, ele já instalou o software. Então, são muito poucas pessoas e há muito poucas pruebas do software. Então, é normal que encontremos alguns ajustes a hacer. Se você, então, instalar com a opção 2, se for possível instalar em seu servidor usando o comando git, será melhor para já atualizar o software quando lancemos novas versões ou correções no código. ¿Está bem? Então, eu vou fazer a opção número 2, eu vou fazer este comando em um servidor. Eu vou então compartilhar minha secção aí de uma conexão SSH com um servidor aqui de pruebas e vou instalar o sistema, vou baixar o código do sistema usando a opção 2, que é a opção recomendada por nós. Bueno, entonces acá estoy en una sección abierta en un servidor de prueba de nosotros. Yo voy entonces cambiar mi directorio actual para el directorio donde voy a instalar el paquete, o el directorio donde hay un sitio válido. En nuestro caso acá es Home, Aplicaciones, Visual Provider. E acá eu tenho uma estrutura básica de um sítio web. É um sítio web com contenidos dinâmicos de base de dados, que é um diretório de base de dados, um diretório de CRI/BIM para a execução, por exemplo, do WBXS, que é necessário para este projeto, para convertir e acesso às bases de dados, utilizando então o www.inicios, que vai estar barra de CRI/BIM, e uma carpeta de htdocs para as páginas estáticas e todo o código fonte em PHP de software. Então, se acá é uma estrutura que nós usamos em basicamente todos os sítios, pode variar no servidor de ustedes, então ustedes deverão antecipadamente ubicar no servidor, no sítio onde vão instalar a aplicação, qual é o diretório de base de dados, ou seja, onde estão as bases de dados de sua instituição, qual é a carpeta já configurada para, com permissos de execução de script, neste caso acá é CRI/BIM, e qual é o diretório onde se põe as imagens e os códigos PHP, neste caso é htdocs. Então, este é um exemplo, uma estrutura que nós utilizamos acá internamente em Vireme, que pode variar conforme a instituição. Então, vocês, como técnicos, deverão ubicar no servidor, no sítio de vocês, na estrutura do servidor, qual é o diretório de cada um desses componentes desse sítio de vocês. Bueno, então, eu vou usar a opção de Git para baixar o código. Então, já tenho aqui o comando git clone e informei a opção do caminho do repositório dentro do serviço Git. O que vai fazer é baixar então o repositório Git para o servidor. Então, acá são só informações que baixou os arquivos. E se eu ver então se lá está em o diretório,
yo voy a tener un EasySY Provider ahí, un directorio nuevo. Yo voy solamente cambiar ese nombre acá, para ficar mais simples. Vou chamar de Git. Entonces yo tengo el paquete, el código fuente, EasySY Provider, Git. Eu sei que esse daqui é o repositório do código fuente do sistema. Não é necessário que esse paquete esteja exatamente junto com o sítio. Pode estar na estrutura de paquetes do servidor, por exemplo, em /opt, que é o que nós recomendamos no wiki de instalação. Mas acá, como é mais simples e eu não tenho permisso aí de root nesse servidor, lo bajé localmente nesse sítio onde vou instalá-lo. Ok? Agora, se eu vou então a esse diretório do projeto, eu tenho exatamente os mesmos arquivos que nós vimos aí na interface de browser de GitHub. Eu tenho os arquivos fuentes do paquete EasySY Provider. Pero, además de isso, eu tenho uma série de comandos que o que nós vamos utilizar é git status, para saber qual é o status deste repositório, e git pull. O comando git pull, então, todas as vezes vai verificar no servidor de códigos fuentes de GitHub se há alguma atualização para este paquete. Se há alguma atualização para este paquete, automaticamente vai baixar os arquivos cambiá-los e já transferir os arquivos para os respectivos diretórios nessa estrutura. Então, como eu criei esse diretório, o paquete está up-to-date, está atualizado. Pero se amanhã nós encontramos um bug nesse sistema e hacemos a correção do código, vocês amanhã, ao executar esse mesmo comando git pull, vão atrair os códigos mais novos, ou seja, solamente os arquivos que foram cambiados para a correção deste bug. Então, com o git, com este comando, tu sempre vai estar conectado com o nosso repositório de código e sempre vai estar com a última versão do software executando em seu servidor. Então, esse é o passo 1. O passo 1 significa baixar os arquivos fuentes da aplicação para seu servidor. Há duas opções, vocês vão verificar qual é a mais interessante para vocês e aplicar em seus servidores. Está bem? Copiar os arquivos. Depois de baixar esse software, nós temos que conhecer então a estrutura do sítio. Neste exemplo acá, há uma série de sítios. Eu vou indicar o sítio 1 que tem esses diretórios. E fazer o quê? Cambiar para esse diretório e fazer links simbólicos. Esse aqui também é uma outra coisa que vai facilitar no caso de Linux. No caso de Linux é possível então fazer shortcuts, ou seja, links simbólicos de los diretórios. Eu não necessito copiar o diretório. E aí eu posso ter a mesma instalação de EasySY Provider em vários sítios, ou eu vou conectar diretamente os arquivos de EasySY Provider com o Git. E aí, sempre que eu atualizar o software, eu vou atualizar em todos os sítios. Então, também eu vou usar essa técnica aqui de fazer um link simbólico para os diretórios, ao invés de copiar fisicamente o diretório dos códigos fuentes. Essa opção vai permitir a fácil atualização do paquete a posteriori. Então, eu vou passar a este passo acá, que é copiar os arquivos. Vamos fazer a prática acá.
Como ya estoy entonces en la estructura del sitio, voy a empezar por htdocs. Déjame limpar a especificar. Bueno, voy a hacer entonces un link simbólico del paquete que está en ISO Provider Git, htdocs, ISO Provider, acá. Entonces ahora yo tengo en mi sitio um enlace, um link simbólico, como se fosse um diretório ISO Provider que está apontando para o diretório de onde eu barrei os códigos fontes, que é ISO Provider Git. E de lá eu estou solamente linkando o htdocs ISO Provider. Novamente, eu poderia fazer a cópia com cp-r destes contenidos para este diretório. Pero o que passa se o repositório cambia, se o repositório, se nós lançamos uma nova versão? Tu vai ter que copiar, lembrar, se acordar de lembrar, de copiar novamente os diretórios, os arquivos, para cada um dos componentes do sistema. Haciendo o link simbólico, no caso de Linux, tu não necessita fazer mais nada, é solamente actualizar o repositório e já vai estar actualizado também no sítio. Tá vendo? Então, por isso eu hice o link simbólico. O sistema tem três partes, uma é htdocs, outra CRIBIN, pode ser o mesmo, um link simbólico para o paquete que está em um diretório anterior, ISO Provider Git, CRIBIN, ISO Provider para cá. Então, você também criei um enlace, um link simbólico barra CRIBIN, apontando para o diretório CRIBIN do projeto do repositório Git. E as bases de dados, eu já tenho normalmente as bases de dados publicadas em minha instituição. Então, se acá, eu não, em uma base de dados que vem no paquete, vem uma base de dados de exemplo, mas aqui para a reunião eu preparei um diretório com algumas bases de dados para já ser a configuração dessas bases de dados como se fossem uma base de dados reais da instituição. Então, neste caso, eu tenho uma série de bases de dados por enfermidades. Então, por exemplo, Alzheimer, câncer, diabetes, H1N1. Então, esse é um exemplo. Eu poderia ter várias bases de dados, uma para repositórios institucionais, outras para vídeos, outra para acervo. Então, esse é outro exemplo. Então, o principal é que tu já vai ter as bases de dados listas no servidor e o único trabalho é configurar essas bases de dados em nosso sistema ISO Provider para que elas estejam disponíveis através da interface web. Então, essas bases de dados, neste caso, já estão acá em uma instituição, no servidor da instituição. Então, nós não vamos fazer nada nesse ponto. Ok, então no passo 3, nós agora vamos configurar a aplicação. Para a aplicação tem dois arquivos de configuração, um chama-se OAI config.php e OAI databases.php. O sistema vem com dois arquivos de exemplo, o que vamos fazer é copiar esses arquivos de exemplo para o arquivo final. Então, nós vamos nos quedar com dois arquivos de configuração do servidor, OAI config.php e OAI databases.php. Vamos fazer isto e depois, na sequência, já vou a configurar o primeiro arquivo, que é o OAI config.php. Então, vou fazer isto no servidor.
Os archivos de configuração estão bajo el directório htdocs, bajo el directório de la aplicación. Entonces yo cambié para htdocs y después cambié el directório para ISO e Provide. Hay dos archivos de configuración, OAI config sample, que eu vou copiar para OAI config.php, e OAI databases.php. Vou fazer a cópia desses dois arquivos e vou configurar então o primeiro, que é o OAI config.php. Basicamente, quais são as informações que é necessário para o arquivo de configuração? Indicar qual é o diretório que foi instalado em ISO e Provider. Eu não cambiei o nome do diretório, então já está ok, já está bem essa informação. Qual é o diretório onde estão as bases de dados? Então aqui, em meu caso, estão aqui está em diretório onde eu tenho as bases de dados do sistema. O diretório de CRI-bin também não cambiei, então o diretório de CRI-bin onde tem permisso para executar o WXS, então é CRI-bin. E depois algumas informações acerca do repositório que eu estou disponibilizando na interface. O nome deste repositório, o e-mail do responsável administrativamente por esse repositório, qual é o prefixo que vai ser usado para identificar cada recurso neste repositório, qual é o domínio deste repositório e qual é a fecha do primeiro registro, dos primeiros registros deste repositório. Essas informações são simplesmente para identificar seu repositório para quando um cliente identifica seu repositório e quer saber quais são as informações básicas de seu repositório. Então, essa é uma informação simples acerca de seu repositório. Ok, então, onde foi instalado o ISO e Provider, onde estão as bases de dados que vai acessar o ISO e Provider. Em realidade, esse database path é onde o sistema vai criar os arquivos de log do sistema. Então, para cada base de dados, nós vamos ver que é possível identificar uma ruta diferente desta. Mas essa informação é importante para a criação dos logs do próprio sistema. O diretório que está configurado no servidor com permisso de execução de CRI-bin e depois a parte de informações acerca do repositório, o nome, o e-mail do responsável e assim por diante. O segundo arquivo é o arquivo que identifica as bases de dados que estão disponíveis para o harvest. Em tu servidor tu puedes ter 10 bases de dados, pero tu vas disponibilizar solamente 2. E aqui é um exemplo de configuração para a base de dados. O que vamos fazer? Vamos fazer uma secção para cada uma das bases de dados, e essa secção é identificada então com esse abre e fecha. E aqui nós indicamos os set names, o nome do conjunto. No caso acá é BBO, é uma base de dados brasileira de odontologia. Qual é o nome dessa base de dados? É um nome simplesmente descritivo. Qual é a descrição dessa base de dados? Qual é o database? E aqui nós vamos indicar a ruta completa da base de dados com o nome do master file e inverted file. Então, aqui é a ubicação da base de dados no servidor.
qual é o arquivo utilizado para o mapeio, porque para apresentar então esse registro em um formato, por exemplo, Dublin Core, é necessário fazer o mapeio de, por exemplo, o campo 2, que é o identificador, vai se tornar o tag ID do XML resultante. Ou o campo 18 de Lilacs vai se tornar o autor, o tag author de Dublin Core. Então, este mapeio é feito através de um arquivo PST, um arquivo de formato, que é utilizado para a generação deste XML final com os metadados. E aí nós temos uma variável chamada prefix, que é importante porque o OAI TMAT permite la conserva, ou seja, o harvest, a coleta dos dados de forma incremental. Ou seja, se eu hago uma coleta hoje de toda a sua base de dados, amanhã eu posso indicar que quero somente os arquivos que foram, os documentos que foram ingressados novos ou atualizados em uma fecha de manhã. Então, para isso, é necessário indicar na SST de sua base de dados qual é o campo que tem a fecha de atualização do registro e poner adelante deste campo em la SST um prefixo. Este prefixo, neste caso, é denominado OAI underdate, que pode ser outro, mas é necessário indicar no arquivo de configuração qual é o prefixo indicado de sua SST para a fecha de atualização dos registros. Uma outra informação importante é qual é o rango, o tamanho de las llaves de sua base de dados. Como vocês sabem, nós trabalhamos basicamente com duas opções. A opção standard, que é 1030, que é com chaves hasta 30 caracteres, e a opção 1660, que é uma opção utilizada por LibreWeb Web para manejar chaves maiores, hasta 60 caracteres. Então, a regra é, se é uma base de dados normal, simples, que está em barro IAT, por exemplo, vai utilizar a opção 1030, provavelmente está utilizando as chaves curtas. Se está utilizando o LibreWeb Web ou outro software que já maneja chaves com hasta 60 caracteres, você vai indicar acá 1660 com a opção de chaves, de tamanho de chaves. El campo, entonces, para o identificador único do registro, no caso de Lilacs, é 2, pero ustedes deben identificar em sua base de dados qual é o campo que tem a informação do identificador único de cada documento e qual é o campo que contém a fecha de atualização. Então, essa informação do datemp funciona junto com essa informação de prefixo para indicar quais são os documentos novos ou atualizados. Então, neste exemplo, eu tenho duas bases de dados, BDO e BDENF. As configurações são as mesmas, porque são bases de dados que utilizam a metodologia Linux. E agora eu vou tentar, então, acá, identificar uma base de dados própria em nossa instalação de prueba. Vou editar então o arquivo de configuração de base de dados. Aqui está um exemplo. Eu vou criar então uma secção, base de dados H1N1, base de dados de gripe diária, el name, mecanismo.
Ok, então indiquei uma nova secção, um novo conjunto de dados chamado H1N1. Identifiquei o nome, a descrição, a ruta da base de dados com o nome lógico, o nome físico, o ativo de mapeio, como sei que usa a metodologia Lilac, então se usa um ativo que já vem em um paquete chamado Lilac DC para Dublin Core, o prefixo, el ski length, como sei que é uma base de dados que vem de DB Web, para utilizar as chaves longas, o campo de identificador e o campo de la fecha de atualização do registro. E nas bases de dados, é necessário somente ajustar a FST para ter uma entrada para o identificador único. Neste caso, eu tenho uma linha em FST indicando qual é o campo que tem o identificador único. E uma entrada para a fecha de atualização usando o prefixo que nós indicamos no arquivo de configuração de base de dados. Não necessita ser minúsculo, por exemplo, pode ser maiúsculo, pero há que ter o AI, underdate, under, e o campo que tem a fecha de atualização dos registros. Então, essas duas informações, essas duas linhas, devem ser agregadas em la FST de sua base de dados para que ele esteja de acordo com os verbos, as formas de consulta disponíveis através do protocolo OAI-TMH. Uma para identificador, para que seja possível recuperar um identificador de um registro, e a parte de fecha para que seja possível o harvest, ou seja, a coleta incremental, a coleta por fechas de sua base de dados. Então, esses são os dois ajustes necessários. Vamos verificar a FST de nossa base de dados de exemplo e depois já a continuação e chamar no browser o módulo de prueba de nossa instalação que Isai provide. Então, na parte de base de dados, eu tenho aqui um arquivo chamado General FST, ou não? Para ganhar um pouco de tempo, eu já tenho essas linhas digitadas aqui, então somente vou mostrar para vocês que há um arquivo, uma FST que tem os requisitos mínimos. Uma linha para o identificador, uma linha para a fecha. E acá, además, eu tenho uma linha para a base de dados, mas não é necessário. Vou ter borrar esta linha. As duas linhas que são necessárias uma linha para identificador e uma linha para a fecha. Ou seja, que não é que você deve borrar seu FST existente e pôr essas duas linhas, substituir. Não. É agregar essas duas linhas, por lo menos tem que ter essas duas informações em la FST de sua base de dados. Então, acá eu vou invertir a base de dados usando esta FST. Então, com esse comando acá, usando os utilitários de MX, de utilitários CISIS, eu vou então chamar a base H1N1
informar la SST que tiene o mesmo número da base de dados e fazer um conversion com a mesma base de dados, arquivo em 1, generar então as chaves de consulta, e aí foi hecho por este comando. E então, a continuação aqui eu vou chamar o browser para verificar se há algum erro na configuração ou se é possível então fazer pruebas com nosso sistema de Usuary Provider recién instalado. Então, acá eu estou então mirando este ambiente de pruebas, Usuary Provider test.bbs.br, este servidor de prueba que nós estamos trabalhando. Tem então este domínio, esta URL já configurada em nosso servidor. E eu vou indicar acá ISIS OAI Provider. Que é então o diretório onde eu instalei o módulo, e aí eu tenho uma interface simples de prueba de los verbos, que vai indicar então se há algum erro em uma configuração, ou se é possível então executar a aplicação em primeiro lugar, ou seja, se o servidor tem o PHP 5 instalado e bem configurado, e se é possível então fazer a consulta a uma base de dados que está em servidor usando os verbos de OAI PNH. O primeiro que nós vamos provar é o verbo identify. O verbo identify então não tem nenhum parâmetro obrigatório, e quando eu executo então o verbo identify, ele vai ler o arquivo de configuração que nós já configuramos com as informações acerca do repositório. Então, a primeira coisa é que o Usuary Provider está instalado, o PHP está funcionando e é possível então chamar o primeiro verbo. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é que foi possível então ler o arquivo de configuração de OAI Usuary Provider conf e identificar então qual é o repositório que eu estou disponibilizando nessa interface. É um repositório que trabalha com essas informações, a base URL, qual é o formato do protocolo, qual é o e-mail do administrador deste repositório, qual é a fecha dos primeiros registros desse repositório, somente informações acerca do repositório. Esse é o primeiro verbo que deve funcionar e somente leva em conta se está instalado o sistema barra um servidor com suporte a PHP e se foi possível então se ler o arquivo de configuração e se não há nenhum problema no arquivo de configuração de OAI config. O segundo verbo que nós vamos provar acá é list metadata formats, ou seja, quais são os formatos suportados por este repositório. Então, se eu indico aqui list metadata formats e executo, eu vou ter um listado acá em XML que indica, mira, este repositório tem dois formatos disponíveis, OAI Double Core, OAIDC e ISIS. Este metadata format nos permitirá ler a base de dados ISIS e trazer todos os campos, todos os tags do registro, usando então uma marcação XML simples, pero nos permitirá ler todos os campos da base de dados. O protocolo, o formato Double Core nos permitirá então convertir as tags de ISIS para um formato Double Core. Então, por isso foi criado o arquivo de mapeio para ter esse tipo de conversão. Pero, então, em nosso repositório é possível ler
esses dois formatos, o OAI Dublin Core e o ISIS. Esse é o segundo verbo que nós falamos. O terceiro verbo é list sets, ou seja, quais são os repositórios que estão disponíveis para a consulta. E acá é um verbo que tem, então, um parâmetro acá, list sets. E mira, então, este list sets vai ler o arquivo OAI Database para verificar que, mira, há um conjunto chamado AT1N1, esse é o identificador, o nome dele é AT1N1 e a descrição da base de dados acerca de AT1N1. Então, quando eu criar novas secções em OAI Database.conf, essas novas secções, essas novas bases de dados vão aparecer barro este list sets, barro este verbo, este elemento do XML do resultado do list sets. Listar os identificadores únicos de uma base de dados, e aí já é necessário identificar qual é o metadata prefixo que eu vou usar. Então aqui é obrigatório informar o AIDC ou ISIS. E aí eu vou executar. E o resultado desse verbo é um estado com o que nós ponemos aí no OAI config para o repositório como prefixo, o nome do set e o número único do registro. E aí, então, é um listado de la base de dados com o date stamp, ou seja, a fecha de atualização ou a fecha de criação ou de última atualização deste documento. Então, esse daqui também já é um listado que está consultando a base de dados AT1N1. E o verbo, então, mais importante, que seria list records, que vai permitir aqui, además de listar os identificadores, listar o metadata, ou seja, listar os dados do registro. E aí nós temos, então, como eu solicitei a parte de Dublin Core, eu tenho lá a conversão de uma base de dados com metodologia Linux para o formato Dublin Core Simple acá, que seria, então, o autor, que é o creator, o título, o idioma, o publisher, o subject, que seriam os assuntos desse documento. Então, eu tenho um listado, então, de todos os primeiro 20 registros de la base de dados, e ao final eu tenho um resumption token. Esse resumption token é o elemento que vai permitir com que os programas de harvesting possam continuar fazendo a coleta. Então, se chegou hasta 20, vai a solicitar os próximos 20. E assim por diante vai ser possível coletar toda a base de dados usando, então, o verbo list records e mais a informação que vem ao final do listado, que é o resumption token. Se eu indico acá ISIS como metadata prefix, eu vou ter os metadados em formato ISIS, ou seja, eu tenho o campo V4, eu tenho a tag 17, o campo 17, que é o autor, todas as informações do registro em um formato um formato ISIS, ou seja, um formato que nós criamos acá, para que seja possível, então, ler todos os campos de uma base de dados e trazer todos os campos, se for necessário, todos os campos de registro através desse prefixo ISIS. Então, lá as bases de dados com metodologia Linux já tem no paquete dois formatos disponíveis, o ISIS e o Dublin Core. Para as bases de dados no Linux, tu vai ter o formato ISIS, que vai funcionar para todas as bases de dados. Para criar o formato de Dublin Core, tu terá que mirar, então, como nós hemos feito para Linux e fazer as adaptações para sua base de dados.
Y el último verbo que nosotros vamos a probar aquí es el get record. El get record nada más es do que la consulta a un registro en específico. Entonces yo voy a copiar este identificador, solicitar el get record, pasar el identificador, y ele vai me trazer um registro apenas. Então isso também é importante como parte da aderência ao protocolo AIPMAT, os 5 verbos então estão funcionando para esta base de dados. E aí essa interface é uma interface apenas de prova. Nós não vamos utilizar essa interface para nada. Quem vai utilizar os verbos são programas, por exemplo, um programa escrito em Python, um programa escrito em Java, que vai ser a coleta dos metadados, a reunião, a transferência dos metadados para nossos repositórios, para nossos servidores, para que seja possível a criação de índice único. Então, essa é a prova. Por que eu indiquei o Firefox? Porque o Firefox nativamente já tinha uma parte de interpretar o XML, colorir o XML, apresentar da forma correta o XML que está naquela carra de pruebas ali, aquele text area. Em Chrome ou Internet Explorer, talvez não se quede muito claro a parte de XML, porque eles não têm nativamente esta parte de colorir e de formatar o XML, pero não é obrigatório esta parte de prueba, é somente para provar a interface, pode utilizar outro navegador, pero o XML não vai se quedar formatado. Então, por isso que eu utilizei cá foi o Firefox. Então, subimos todos esses verbos, tá bem? E aí, a parte de já terminando, então, como será hecho a parte de harvest por Virei? Nós vamos criar scripts para fazer a coleta desses metadados. Então, não é o paquete, uma pessoa já me perguntou, mira, o paquete vem com .py, que é o harvest.py. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter Python no servidor? Não. Este script está no paquete apenas como uma prueba, apenas como um teste, mas vocês não necessitam utilizá-lo. Este harvest.py vai ser utilizado por nossa parte para a coleta dos metadados. Então, não é necessário ter Python instalado na máquina. O único requisito é o PHP. Outro pode também utilizar softwares do tipo Open Harvest System, que também permitem fazer a coleta dos metadados de um ou mais repositórios, mirando uma interface gráfica no browser. Então, esses dois estilos, ou nós vamos criar scripts, ou vamos utilizar um software do tipo Open Harvest System para a coleta desses metadados, pero a aplicação vai hasta que vocês instalem e configurem as bases de dados, e aí já está listo para disponibilizar seus repositórios em qualquer que seja a parte de OpenPMAT Archives. Acá é somente que é executado quando eu hago harvest.py no servidor. Ele vai então verificar todas as settings, todas as coleções que tem em la URL e vai baixar os arquivos XML, nada mais que isso. Em Open Harvest System já há uma interface mais elaborada de configuração, onde tu puedes indicar qual é a URL do provedor de acesso e ser a coleta. Então ele mesmo vai indicar, mira, há monte de conjuntos de dados, qual é que tu queres fazer harvest? E aí então ser update metadata index para que o próprio sistema haga harvest dos metadados. E acá também se pode opcionalmente indicar as fechas de início e fim deste harvest. Bueno, então, finalizando, eu vou deixar aqui na apresentação o enlace para a lista de discussão de redes, onde vocês podem, então, enviar suas consultas, suas dúvidas acerca da instalação.
essa instalação que eu hice foi em um ambiente já conhecido de nós outros, barra uma estrutura que nós já conhecemos, não é um servidor Windows, é um servidor Linux, então pode ser que não funcione em Windows, pode ser que há que fazer alguma adaptação, então tudo isso dependemos do feedback, do retorno de vocês para corrigir o software, verificar e ajudar em termos de instalação e fazer ajustes na documentação para as outras plataformas. Bueno, entonces ahora voy a abrir entonces la discusión para dudas, consultas aí y comentarios de todos. Desculpem aí, eu passei um pouco da hora aí, era para deixar pelo menos mais um tempo para a dúvida, pero estou aí disponível para as consultas. Muitas graças a todos. Vou passar então a primeira palavra para Victor. Adelante, Victor, os saludos e passo a palavra. Bueno, creo que hubo un problema entonces con Víctor. Voy a pasar el próximo participante, que es Augusto de Fiocruz. Y Augusto, le agradezco mucho, fue uno de los primeros que nos contestaron ahí la parte de instalación del software, lo logró instalarlo ahí en Fiocruz, lo agradezco ahí y paso la palabra. Para clicar entonces en el botón falar, entonces que tú tienes la palabra. Gracias. Boa tarde a todos, queria agradecer pela apresentação aí, agradecer aos amigos aí da BRM. E a dúvida é simples, quer dizer, com a iProvider eu consigo fazer lá a extração, harvesting dos metadados. Agora, um registro de tese, dissertação que tem lá o texto completo, eu tenho que fazer uma outra rotina à parte para poder fazer o download do texto completo e inserir eventualmente num repositório. Seria isso? Está correto esse raciocínio? Oi, Augusto, exatamente. El ISO iProvider, el protocolo em si solamente trata de los metadados del registro, então metadados de informação bibliográfica del documento, não trata da parte de texto completo, que realmente é um campo que deve estar indicado já na base de dados, já preparado com a ruta, a URL, de acesso ao texto completo. Então, nessa parte, tu tendrías que trabalhar com um software que lhe ajude nessa parte. Nesse caso, de Space ou outro software que tenha este tipo de comportamento de já armazenar os textos completos e já indicar no documento, nos metadados do documento, qual é a URL final para o acesso ao texto completo. Então, se não é do escopo do ISO iProvider a parte de texto completo, assim que já deve estar resuelto em uma parte de repositório antes de publicá-lo ou no momento que ele publique. Ok, entendi. Só uma última pergunta. No caso do repositório institucional, é um pré-requisito a gente colocar também o objeto digital, né? Falando aí desse processo. Vocês, por acaso, tem alguma rotina já preparada para fazer esse download do objeto digital ou não? Só uma duvidazinha. E obrigado mais uma vez. Então, se eu entendi, a parte de já fazer o harvest, é isso? Ou disponibilizar, porque para fazer o harvest eu recomendo que você haga uma prova acerca de OHS, OHS, que é o que eu ensinei aí nas diapositivas, que é muito simples, trabalha com MySQL e PHP, e há então o harvest, então do repositório digital que tu indicas, e lo armazena localmente em uma base de dados MySQL para a consulta posterior e para que tu puedas trabalhar então com
esses dados. Não sei se responde sua pergunta. Uno, probando, ¿me escuchan bien? Vinicius, ¿me escucha bien? Es Víctor Ricardo de Cuba, de la OES Cuba. Uno, dos, tres. ¿Ahora me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Víctor, desculpe, pero no estamos lo escuchando. Hay un problema ahí con su sonido, entonces voy a pasar a otro, después tentamos nuevamente, ¿ok? Ok. Bom, eu vou contestar uma pergunta que veio no chat de Luz acerca do formato CEPAL. Sí se puede disponibilizar la base de datos, pero no tenemos el formato de conversión. Entonces, hay que hacer el mapeo de los campos adicionales de esta metodología CEPAL y agregar entonces al mismo Linux DC o más recomendable crear un otro archivo de mapeo en formato para los campos adicionales y hacer la correspondencia entre los tags de la base de datos y el formato CEPAL. Entonces, sí es posible, no hay ningún impedimento porque es una base de datos ISIS, pero la información específica de la metodología CEPAL tú tendrías que ajustar el formato de mapeo de los campos. Egbert, uma outra consulta então que veio por chat de Egbert, o campo ID não tem perfil. Em realidade, você pode pôr esse perfil, não há problema nenhum, é que no momento de fazer a consulta, nós utilizamos três formas de tentar recuperar o registro. Então, é um OR. É um OR de número de identificador ou de ID igual ou de ID underline, que é o usado por DDD Web. Então, se é recomendável, então, se poner um perfil. Você pode usar desde que seja ID igual ou ID underline. Graças por seu comentário, vamos ajustar aí a documentação, porque seria melhor que se usasse um prefixo aí. Você pode ser como o último Como saber a relação? Porque o amigo... Buenas tardes a todos, acá quien habla es Renato. Bien, hay una pregunta de Víctor. Víctor, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que hay distintas maneras de contestarla, pero una idea sería, mirando por ejemplo la metodología Dublin Core. Dublin Core tiene algunos campos que son creados para hacer relación entre registros. Entonces me acuerdo que son campos del tipo REST2, Relation2 y etc. Entonces, que pudiera, por ejemplo, intentar hacer es extender el metadata prefix de OAIDC, uniendo estos campos y que son parte del OAIDC extendido, calificado,
Y entonces, a partir de la información que tenemos en las bases de datos, si es un registro de monográfico o analítico, poner ese tipo de información en el XML que se transfiere a través del protocolo ahí. Entonces sería este tipo de solución, ¿no? Y hasta mismo una cosa que estamos planificando es una mejoría en ISO y Provider por cuenta de un otro elemento muy importante que se llama setSpec. Porque a partir de setSpec uno puede, por ejemplo, elegir campos del XML que pueden ser utilizados como filtros de cosecha, de colecta. Entonces, para aquellos que pueden estudiar un poquito más, aprofundizar un poquito más el estudio del protocolo ahí, este elemento setSpec sirve para colecta selectiva utilizando aí. Entonces, también ahí en ese caso, Víctor, pudiera utilizar este tipo de información, por ejemplo, para solamente hacer cosecha de registros em nível monográfico, solamente registro a nível analítico também. Não sei se contesto a pergunta e, por favor, me conteste por el chat. Víctor, vamos a poner uma explicação atualizando a documentação em el sítio que já foi ensinado aí, que há na Wiki, onde tem toda a informação acerca de ISO e Provider. Vamos a poner essa informação aí. Muito bem. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Passo o microfone a Vinícius, que tem outra coisa para contestar. Contestando então na dúvida de Manuel e de algo acerca de um exemplo de mapeio, eu vou tentar então isso aqui compartilhar o código aí do projeto. Então, mira, a parte de mapeio de los campos vão se quedar bajo o diretório de htdoc, ISO e Provider, há um diretório chamado map. E nesse diretório map são os arquivos de mapeio de los campos. Há dois exemplos acá. Há um exemplo para o Linux, Dublin Core, e um exemplo para o diretório de eventos, pero somente para mostrar que existem duas possibilidades. A possibilidade mais simples, quando temos uma base de dados muito simples, como é o caso do diretório de eventos, tu puedes criar um arquivo chamado i2x. Esse i2x é somente um arquivo texto que tem o campo ISIS e qual é a marca, o tag que tu queres identificar para este campo. Então, no caso de diretório de eventos, o 501, o campo 501, vai se quedar como o título para a parte de Dublin Core. De 900, descripção, 610, assunto, e aí por diante. Agora, quando tu tens, então, uma metodologia, como é o caso de Linux e Cepal, tu tens uma tabla simples dessa forma, não é suficiente para toda a parte de combinações de título, de autor e assim por diante. Então, há também a possibilidade de indicar um formato. E aí, nesse formato, tu tem que indicar o quê? Um XML de salida. Tu vai indicar, então, com um XML aqui, esse aqui é default, então tu tem que copiar desse exemplo, e tu tem que usar o if, o select, da linguagem de formato. Então, por exemplo, se está presente o campo 35 ou está presente o campo 69, então vou indicar uma marca source do Dublin Core que tem um no outro. Se não, eu vou indicar uma marca vazia. E a parte de campo 8, então eu vou fazer um repetitivo para todos os campos 8, vai indicar a parte de Dublin Core Identifier para
os enlaces para o documento de texto completo. Então, é um formato que não é simples, mas aqueles que já conhecem a linguagem de formato de ISIS se vão ubicar aí, que é simplesmente utilizar os recursos de linguagem de formato para criar um XML al final, que tenha uma abertura OAI Dublin Core e um cierre OAI Dublin Core al final, e aí no meio todos os campos que tu queres mapear. Então há duas possibilidades: para a base de dados muito simples, que não necessita de ifs e tudo mais, tu podes usar no formato ISIS2 XML, I2X, ou para casos que têm aí condições, têm aí metodologias mais avançadas, você pode indicar então um formato que vai convertir a base de dados para um XML. E acá está o exemplo, não é muito simples, não é amigável, mas você pode então copiar e editar esse arquivo para sua base de dados. Eu vou passar então agora para Marcos Mori, de Redes, para hacer uma comunicação, uma solicitação para vocês. E se alguém tem alguma outra dúvida, por favor, levante a mão ou põe no chat. Estamos aí então com o tempo aí já esgotado, então se vai pedir para dúvidas adicionais que envia por correio para a lista de discussões nos outros, tá bem? Passo então a palavra a Marcos Mori. Olá, bom dia, aqui é Marcos que está falando. Uma solicitud, por exemplo, os responsáveis que vão instalar o ISIS AI Provider em sua BBS, que enviem os enlaces não para a lista de redes, porque a lista de redes é uma lista pública, e sim para modelo.bbs@bireme.org. Eu já escrevi em chat. Então, as pessoas, os responsáveis que vão instalar o ISIS AI Provider para sua BBS, que envie os enlaces, o enlace para a direção modelo.bbs@bireme.org. Gracias. Mais algumas perguntas? Assim como o tempo já está se agotando, as dúvidas que tem mais, envie para nossa lista de la comunidade redes, que eu pusiste em chat também. Gracias a todos. Luego que tener la grabación a mano, me voy a enviar tanto para nuestro sitio de la redes, como también en nuestra lista de discusión de la redes. Gracias a todos.